Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Graças a Deus eu estou ótima. Gente, vim dividir com vocês uma coisa que eu fui pega de supetão. Comecei a pagar o meu FIES. Pra quem não sabe, eu era na faculdade FIES, eu não tinha condições, né, de pagar minha faculdade ou de pagar algum valor, então eu tive 100% de financiamento através do FIES, né? E muitas pessoas, Yara, é caro, Yara, se arrepende, e quanto é que você vai pagar, e várias outras coisas, né? E então eu vou vir falar aqui pra vocês. Por que eu digo que fui pega de supetão? Porque quando você tem um financiamento FIES, você se forma, né, e você tem 1 ano e meio pra pagar, pra começar a pagar. E pelas minhas contas, eu iria começar a pagar só agora em junho. Aí quando eu abri o site do FIES para começar a pagar, eu estava com 4 parcelas atrasadas. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Na verdade, 5, porque ainda tinha uma de R$50, que você, para quem não sabe, você faz o FIES, aí a cada 3 meses você paga R$50. Aí depois que você termina seu curso, né, você tem 1 ano e meio para começar a pagar. Então, eu pensei que eu ainda estava pagando só a de R$50. Quando eu abri o site para tirar o boleto dos R$50, que eu sabia que esse estava em atrasado, 4 parcelas de R$489 e alguns centavos, mais a de 50, quase caí para trás. Graças a Deus que eu tinha dinheiro para pagar, né? Porque já pensou não tivesse, eu fiz as minhas contas erradas, né? E quando eu fiz o FIES, tá? Eu não precisei de fiador, o fiador foi mesmo a própria Caixa, né? O próprio banco. Eu só precisava ter passado no Enem e eu tinha que já estar estudando na faculdade, tá? Então eu já tinha que estar matriculado na faculdade. Hoje em dia eu fiquei sabendo que você, antes de matricular, já pode entrar, já conseguiu o financiamento do FIES. Eu não, tem que estar mesmo inscrito na faculdade, matriculado, para depois você dar entrada no FIES. E o que você pagasse, se você quisesse, você podia pedir o dinheiro de volta, que foi o que eu fiz, o que eu já tinha pago, eu pedi para eles me devolver o dinheiro e financiar todo o curso. E tem gente que o que pagou ficou lá e depois começou a pagar. Dá para entender o que eu quis dizer, né, gente? E assim, minha faculdade começou com uma prestação de R$750, R$760 por aí, no meu primeiro período da faculdade. E quando eu terminei a faculdade, aumentou. Então, depois foi para 790, 800, 900, 1.000, 1.200. E quando eu terminei a faculdade, eu tava para lá para os R$1.500. Nunca que eu iria ter condições de pagar isso. Eu fiz o financiamento. E a prestação, como eu falei para vocês, ficou em torno de R$490. 489 e alguns centavos, mais preciso, tô olhando aqui no computador, porque tá aqui no computador, e ficou uma parcela dividida em mais ou menos 12 anos, tá? E eu pesquisei pra, tipo assim, se eu quisesse dar um dinheiro pra pagar tudo, ou dar uma parte pra diminuir os juros e tal, pelo que eu pesquisei, não pode. Se você pagar tudo, pagou, mas não desconta juros nem nada. E quando eu fiz o meu FIES, os juros era de 0,53% o ano, tá? Com a dívida, quando eu fiz o financiamento e tal, ficou uma dívida de R$72.000 e alguns milhares. É isso mesmo, 72 mil. Sim, gente, ficou essa dívida. Mas voltando a dizer pra vocês, eu não me arrependo de ter feito FIES, porque assim, eu não tinha condições de pagar uma faculdade. E muita gente fica, mas por que você não estudou pra fazer tentar fazer cursinho, ir pra federal, isso e aquilo? Gente, eu vou dizer uma coisa, nunca nenhum cliente meu, paciente meu, virou assim, e aí, Ariana, você fez faculdade em qual? Nunca. Eles não estão nem aí se minha faculdade foi pública, se foi federal, se foi privada, eles só querem saber das minhas competências, se eu sei fazer aquilo. Se eu tivesse estudado, eu teria perdido algum tempo da minha vida estudando para ver se eu ia passar numa coisa que eu queria. Por exemplo, eu no Enem eu passava em História. E eu não quis fazer História, mas eu poderia ter entrado na UFAL para cursar História, mas eu não quis. Aí eu ia ficar tentando. Não tô dizendo que isso é errado, se você tem um sonho, entendeu? Mas pra mim, olha, eu já trabalho desde meus 18 anos.
Então acabaria que eu ia estar perdendo um pouco de tempo da minha vida. Eu poderia estar trabalhando, fazendo uma faculdade, ou trabalhando, fazendo um cursinho. Tá entendendo? Então eu optei por já entrar na faculdade. E foi a melhor coisa que eu fiz. Quando eu estudava, eu não tinha condições mesmo de pagar. Eu trabalhava no shopping, eu ganhava um salário mínimo. Eu ganhava 600 e poucos reais na época de um salário mínimo. E minha faculdade era 700 e pouco. Onde é que o que eu iria fazer? Nem o meu próprio salário pagava a minha faculdade. E eu preferi fazer os 100% do financiamento porque eu já era casada. Então, quem é casado, você sabe que um salário mínimo para quem tem uma casa não dá pra você sustentar praticamente nada. Então, não tinha condições de eu financiar 80%, 60%, não tinha condições, tinha que ser mesmo os 100% para poder me formar. E claro que estudar na federal é uma coisa fantástica, não tô querendo desmerecer, gente. Só tô falando que pra mim não deu e nunca isso me atrapalhou em nada, entendeu? Eu sei que um currículo de uma pessoa que estuda numa faculdade pública, numa faculdade federal, tem um peso muito grande. Mas eu me formar numa faculdade privada não me impediu de fazer nada na minha vida. Não me arrependo. Sou muito feliz e grata, de verdade. Quando qualquer pessoa fala assim, Ariana, você vai pagar isso... Tô nem aí. Tô nem aí porque pra mim o importante é eu ter me formado. Quanto à prestação, lá no Brasil, um profissional de fisioterapia geralmente tem um salário, tô falando de Maceió, tá? Geralmente tem um salário mais ou menos de R$1.800, R$2.500. É mais ou menos isso, tá? Eu já conheci fisioterapeutas que ganhavam R$1.500. Isso há 2 anos atrás, tá, gente? Tô falando de 2 anos atrás. Então, você pagar uma prestação de R$490, você ganhando esse valor, é um pouco pesado. Eu sei que é pesado. Mas, por exemplo, agora eu tô aqui em Portugal. Eu recebo em euro. Então, pra mim, acaba se tornando uma coisa mais tranquila. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Se torna... Porque esse valor dá mais ou menos 80 euros por aí. Tá? Agora vocês pensem, um salário mínimo aqui é 630 euros. Eu tirar 80 euros é pesado, mas vocês veem que ainda é mais tranquilo do que uma pessoa que ganha 1.500, 2.000 reais, já tirar 500 reais e dá. É assim, vocês têm que pesar muito isso, tá? Agora também depende de onde vocês se formaram, qual era a mensalidade que vocês pagavam na faculdade, tem que ver se foi 100%, tem que ver o quanto você financiou, tudo isso. E claro, gente, vocês sempre estão se capacitando para vocês estudarem mais, né, e conseguir empregos com salários melhores. Mas eu tô muito feliz com cada vez que eu pago o meu FIES, né? Eu sei que eu vou ficar feliz com isso, porque me trouxe até onde eu tô hoje. Se não fosse o FIES, né? Se eu não tivesse optado por isso, eu não sei nem o que se passaria comigo. Se eu estaria hoje em dia formada em alguma coisa, se eu ainda estaria numa faculdade que eu teria tentado mais, em uma federal ou pública, ou se eu teria feito outra coisa que eu não gostasse, porque eu não teria condições de pagar, ia cursar aquilo mesmo que eu passei, pronto. E eu aconselho todo mundo a estudar naquilo que vocês gostam, tá? Porque é o que você provavelmente vai trabalhar o resto da sua vida. Eu sei que são muitos anos, por exemplo, eu vou pagar um pouco mais de 12 anos, R$490, então é muito dinheiro. O meu financiamento total foi R$72.000, um pouquinho mais, então eu sei que é muito dinheiro, mas pense que vai ser uma coisa que é pra sua vida, tá? Então, também outra coisa, quando vocês forem fazer o FIES, vejam o retorno da sua profissão. Por exemplo, que nem eu falei, eu sou fisioterapia. Eu fiz o FIES de fisioterapia e no Brasil, ainda a fisioterapia tá aumentando o seu salário, né? Então ainda tá um salário baixo para a competência que tem um fisioterapeuta. E a faculdade de fisioterapia é uma faculdade muito cara. A faculdade é cara, o material é caro, você gasta muito tempo.
Então eu acho que a fisioterapia ainda tem que ser muito valorizada, tanto aqui em Portugal como no Brasil. Então a prestação de R$ 490 para alguém que ganha, que nem eu falei, R$ 1.500, R$ 2.000, se torna um pouco cara. Então quando vocês forem fazer FIES, vejam se a faculdade que você quer cursar vale a pena para o salário que provavelmente você terá, tá bom? Eu espero que vocês estejam entendendo. Volto a dizer, pra mim valeu a pena muito, me trouxe até Portugal, tô fazendo mestrado aqui em Portugal, então pra mim valeu muito a pena. E quando eu me fiz o FIES, eu confesso a vocês que eu nem pensei muito nisso. Eu pensei tipo assim, não, mas eu vou porque eu vou estudar e pra mim o que importa é estudar. Eu pensei foi nisso, na verdade. Por mais que alguém falasse, mas isso aí depois. Eu confesso a vocês que eu não quis pensar no depois. Eu sou aquele tipo de pessoa que vai e pronto. Mas hoje eu vejo assim, que foi muito bom pra mim, mas que se eu tivesse no Brasil, eu estaria numa situação um pouco complicada com essa prestação, entendeu? Eu sei que por eu estar aqui e receber em euro, isso me favorece muito, mas eu sei que muitas pessoas que estão no Brasil com o salário que tem lá, é um pouco complicado. Então, se inscreve aqui no canal, deixa o joinha, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se faltou eu dizer alguma coisa pra vocês, que vocês ainda têm dúvidas sobre o FIES, deixa aqui nos comentários, que depois eu vou responder tudo pra vocês. Também me sigam lá no meu Instagram, Dicas da Ari, que também eu sempre costumo responder perguntas de vocês lá. E aqui no canal também tem um vídeo que é candidatura a mestrado, mestrado em Portugal, vivendo em Portugal. Tem várias coisas mostrando como é pra você viver aqui em Portugal, fazer um mestrado em Portugal, é muito interessante, tá bom? Eu mudei de vida completamente depois que eu vim morar em Portugal. Espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo e fiquem com Deus.